também olhar para o que está acontecendo para trás, né, onde nós estamos no ciclo, se tem upside, se não tem upside. Ó, consigo ler neve, né? Lá na região de 1,68. Entra num contexto de estrutura de expansão, tá? Entra numa mudança de narrativa. Acho interessante, tá? Essa queda que nós estamos tendo em função de uma proposta de reforma tributária. Tá? É o projeto da reforma tributária, a proposta, não foi aprovação. Tá? Então, acho interessante esse momento do mercado. Continuo acreditando que nós estamos no ciclo do mercado, né? Numa fase de alívio, e depois nós vamos entrar numa fase de entusiasmo. Tá? Acho que a gente ainda não está numa fase de entusiasmo. Tá? E aí, enxergo aqui potencial para ir para R$25. Tá? Dentro de todo o contexto, também, 2 etapas de correção tivemos aqui atrás. Tá? Me satisfaz bastante. Olha, gente, de coração, tá? Não é porque eu demorei muitos anos desenvolvendo toda essa metodologia, toda essa abordagem, assim, de coração. Pessoas que queiram, de fato, analisar, interpretar o mercado e ter, né, construir narrativas e enxergar bem onde estão as relações de risco-retorno e como se posicionar em cada uma das situações, estudem a geometria comportamental. Estudem. Né? Estudem, porque com certeza vocês nunca mais irão olhar para o mercado e interpretar o mercado, né, de uma maneira, né, aleatória ou tudo pode acontecer ou, né, não. Vocês vão de fato, né, entender o que está acontecendo, aonde está o risco, onde está o retorno, se der certo a tese para onde vai, se não der certo a tese para onde vai o mercado. Tu vai definir, né, qual postura que tu tem que ter cada um dos cenários. Estudem, né, estudem. Eu fico vendo as narrativas no mercado, puxa, não dá para ter surpresa. Nós não nos surpreendemos que a Bolsa foi até 130, nós não nos surpreendemos que a Bolsa está corrigindo depois dos 130. Né? Lá nos 93.500 pontos, nós não nos surpreendemos que a Bolsa poderia ter um rally até 125 mil pontos, como foi o movimento no final do ano. Não dá para ter surpresa. Né? Senão é muita emoção com, né, algo que demorou tanto tempo para vocês adquirirem, que foi o capital de vocês. Voltando aqui para a Eneva. Então, imagino que eu enxergo, né, que o próximo movimento é para ir para 25, se de fato o mercado, né, ele retomar a tendência de alta. Tá? Não enxergo algo antes disso, Helder. Tá? O que eu tenho para olhar, né, uma opção assim, de meio do caminho, tá, é a questão do fechamento do ABCD. Por quê? Porque olhar um ABCD na direção da tendência, porque a gente está numa tendência de alta, certo? Tu tem aqui uma tendência de alta. Tá? Então, olhar esse ABCD aqui no final da tendência de alta, tá, é um bom critério também, certo? Para encerramento de uma tendência como um todo. Tá? Então, a gente já chegou no nível de estrutura de expansão, o mercado já chegou em 1,68. Certo? Ele já mudou de patamar, a narrativa dos participantes já mudou. Né? As pessoas que eram pessimistas lá no fundo do mercado agora já estão falando que bolsa vai ser para 200 mil pontos. Por quê? Né? Porque quer compensar tudo que deixou para trás, né, na mesa, porque não conseguiu pegar o upside. Então, tu vai ver, né, as pessoas elas olham para as assimetrias de 2:1, 3:1, cara, sim, tem muito menos agora, né, mas as janelas de oportunidade que se teve no ano passado foram incríveis. Falar do passado é fácil. Não, mas quem me acompanhou e quem viu naquela época, eu falava a mesma coisa que estou falando para vocês. A mesma leitura, as mesmas estruturas, o mesmo entendimento, né, do que eu estou utilizando agora ao vivo aqui com vocês no programa Geometria. Né? Talvez vocês estejam me conhecendo hoje, né, ok, mas vocês vão ver que esse tipo de narrativa, esse tipo de abordagem, ela vai ser sempre a mesma, né, ao longo desse ano, ao longo do outro ano, ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque eu vou lendo o comportamento do mercado ao longo do tempo, tá bom? Então, o que eu estou enxergando aqui para a Eneva é exatamente esse cenário aqui que eu tracei. Meu pior cenário para ela, tá, é deteriorar essa última movimentação que nós tivemos aqui de alta. E nessa deterioração, né, se por um acaso acontecer, seria voltar, ó, nosso ponto intermediário está aqui em 38,2, seria voltar, aí sim para um número bem conhecido pelos participantes do mercado, seria voltar aqui para 61,8, né, numa estrutura de correção, e 78,6 numa estrutura lateral. Tiro e tiro zoom. Notem que interessante, né?
que a região de 78,6, 15,35, ó, foi exatamente o fundo e foi exatamente o topo anterior. Ah, Guga, não seria muito mais fácil tu olhar só que era o topo e o fundo anterior? Sim e não. Seria mais fácil daqui a pouco para traçar uma linha de forma aleatória e não porque tu não consegue entender o caminho e nem o porquê que se pararia naquele nível de preço. Então tu consegue construir com a geometria, né, a narrativa dos ciclos, tu consegue falar para o teu cérebro, né, a historinha que está por trás do movimento e por que ali faria sentido você comprar ou não comprar. Você consegue entender, né, início, meio e fim. Você consegue entender, né, por que as forças vão mudando de mão, força de alta mudando para força de baixa mudando para força de alta e assim sucessivamente. Tá? Então fica muito mais claro, muito mais lógico o processo. Tá legal?